Boa noite, prezados alunos do terceiro ano F. Hoje o tema da aula é prova pericial. Ambiente diferente, ambiente virtual, bem diferente daquele que nós estamos acostumados. E que em breve nós voltaremos ao nosso bom e velho ambiente físico, contato pessoal, calor humano, que é o que todos desejamos. Nós temos que passar por esse momento de isolamento social para que essa pandemia muito grave, a despeito das críticas de alguns, ela é sim perigosa, requer cuidados, e se não tomar cuidado, o sistema de saúde entra em colapso e não é o que ninguém quer. Todos querem saúde, qualidade de vida, e talvez que a humanidade saia dessa melhor, purificada, entendendo que temos que produzir riquezas, temos que possibilitar o livre-arbítrio, mas temos que também possibilitar a vida em fraternidade e ajudando uns aos outros. Pois bem, hoje nós vamos falar da prova pericial, como eu disse. A prova pericial é conhecida como a prova mais técnica das existentes. Por quê? Porque é uma prova que necessita especificamente de profissionais especializados em determinadas áreas do conhecimento. Nós sabemos que o juiz de direito, em regra, é uma pessoa acima da média. Ele passa por um concurso de provas e títulos bastante desgastante, 5 ou 6 etapas, justamente para que ele seja o expert em direito, ou seja, o especialista em solucionar lides, solucionar conflitos de interesses, fazer com que as pessoas possam solucionar os conflitos, o juiz possa solucionar os conflitos das pessoas, aplicando a justiça no caso concreto. O juiz ele tem um conhecimento muito amplo, como eu disse, mas não é um conhecimento ilimitado. Sabemos que existe limite para a nossa sabedoria, para a nossa ignorância não. O mais correto de todos era Sócrates, como dizia, eu sei que nada sei. Ou seja, por mais que o ser humano estude e habilite uma determinada área do conhecimento, ele não saberá de tudo. Tem muitas áreas que ele terá dificuldades em melhor aplicar suas técnicas, melhor desenvolver suas atividades. Por exemplo, sou advogado, sou professor. Hoje é a primeira aula virtual que eu estou dando. Estou apanhando um bocado em virtude das novas tecnologias. Agora, por exemplo, uma pessoa que já está acostumada com esse ambiente, já consegue desenvolver com maior facilidade. Por exemplo, eu tenho conhecimentos na área jurídica, como eu disse, mas eu já não tenho conhecimentos, por exemplo, na área de engenharia, na área médica, na área contábil, na área odontológica, dentre tantas outras áreas do conhecimento. E o juiz também da mesma forma. Portanto, o juiz necessita de auxiliares para que, em algum momento dentro do processo, possa auxiliá-lo para a formação do seu conhecimento. Normalmente, a perícia ela consistirá em exames, vistorias e avaliações. E dentro do CPC, a perícia está prevista a partir do artigo 464 do Código, que diz o seguinte: a perícia consiste em exame, vistoria ou avaliação. Como assim um exame? Suponhamos uma pessoa que sofre Alzheimer e está impossibilitada de externar suas atividades. Sabemos que o Alzheimer tem vários graus, desde o grau mais leve até o grau crônico. Mas a pessoa comum, o juiz, não vai saber qual é o grau de Alzheimer que a pessoa tem. Pode acontecer simplesmente a pessoa não ser doente e ter algum momento de bloqueio psíquico e não consiga externar suas vontades, mas não é nenhuma doença degenerativa. Agora, não sou eu que vou saber. São profissionais especializados em determinadas áreas do conhecimento que vão deliberar sobre a doença ou não daquela pessoa. Um exame de DNA, por exemplo. O juiz, para atribuir a paternidade com 100% de certeza ou não, quase 100%, considerando as dízimas que existem nos exames, dízimas periódicas, o juiz não vai ter esse conhecimento. Não adianta o juiz olhar para o suposto pai e a criança e colocar, tem semelhanças físicas. Como diz o velho ditado popular, cara de um focinho do outro. Não é bem assim que funciona. O juiz precisa de provas técnicas para atribuir a paternidade com exatidão para aquela criança. Se aquela criança é filho desse suposto pai que está sendo processado.
E através do chamado exame de DNA, comparando-se os materiais genéticos, chegarão à conclusão sobre o resultado da paternidade. Por exemplo, de uma obra de engenharia. Aí seria mais a questão da teoria. Já falei, o programa Minha Casa Minha Dívida, até para Minha Casa Minha Vida. Normalmente, as obras do programa Minha Casa Minha Vida, muitas são questionadas em relação à sua qualidade, ao seu acabamento. Não vou aqui entrar no mérito questões políticas ou questões outras que não sejam as questões técnicas da aula. Mas é notório que tem algumas ações tramitando na justiça sobre a qualidade dessas obras. Muitas dessas construções acabam não resistindo a vendavais, resistindo a questões as mais simples, às quais elas deveriam ser resistentes, e acabam caindo. Mas eu não sei exatamente, eu como juiz, eu como advogado, não sei exatamente o que levou à ruína daquela construção. Se foi uma obra inadequada, se foi uma utilização de materiais de má qualidade, arrumar aqui a câmera, materiais de má qualidade, ou ainda uso do morador, principalmente os que moram em prédio, muitas vezes fazem construções, fazem os famosos puxadinhos, quebram paredes estruturantes e acabam por fim danificando a construção e levando a mesma ao seu colapso e levando a mesma à sua ruína. Mas quem vai saber dizer isso? Não é o advogado, é o engenheiro. Quem vai saber, por exemplo, desvios contábeis de uma empresa? O contador. Daí o juiz prescinde desses profissionais para quê? Para que ele os auxilie na formação do conhecimento. O perito, ele é auxiliar da justiça. Como auxiliar da justiça, ele tem suas benesses e tem suas obrigações. Principalmente a imparcialidade. O perito, ele não tinha anterior parcial. O perito, ele tem que entregar o trabalho dele, chamado laudo pericial, dentro do prazo adequado, que normalmente o juiz fixa em 30 dias, podendo ser maior ou menor de acordo com a complexidade da obra. O perícia vai ser realizado. E ele vai receber pelo trabalho realizado, os famosos honorários periciais. Pode receber do particular, se a justiça for paga, ou do Estado, se for a justiça gratuita. Mas, de toda forma, o perito é auxiliar do juízo e deve seguir algumas regras. A regra hoje é que o perito possa ser escolhido, de acordo com o artigo 466, possa ser escolhido em comum acordo perante as partes. A prevalência é essa. Autor e réu podem não chegar no acordo quanto ao mérito da causa, mas podem chegar no acordo quanto àquele que vai fazer a perícia. Só que devido ao grau de litigiosidade da nossa população, eu havia dito já em sala para vocês, o que leva muitas vezes as partes litigarem por questões mínimas, por querelas jurídicas, acabam que não entrando no acordo nem no mérito, muito menos a forma que o mérito vai ser resolvido. Quando isso acontece, de as partes não chegarem no acordo quanto ao perito, recorre-se ao juiz, para que o juiz nomeie um perito de sua confiança. Como normalmente ocorre? Alguns tribunais têm em seu banco de dados os dados de vários juízes, vários peritos, desculpe, e o juiz escolhe aqueles de sua confiança, podendo ser alternados ou indicar um ou outro perito. O ideal seria se fosse de forma alternada. Todavia, o que nós vemos no judiciário hoje é que quando o juiz escolhe um perito, normalmente ele escolhe aquele de sua confiança. Não se questiona a idoneidade do perito. Pode ser questionada? Pode. Mas normalmente quando é perito de confiança do juízo, o que ocorre é que são peritos imparciais e que fazem um trabalho jurisdicional adequado para a solução daquele impasse apontado. Tá? O perito ele tem que ser especialista dentro daquela área de conhecimento, ou seja, ele tem que ter a formação adequada para exercer aquela profissão. Por exemplo, a pessoa sofreu um acidente e teve lesões em seu cotovelo direito, por exemplo. E essas lesões, segundo o autor, são permanentes, porque a dor não passa e essas lesões limitam as atividades laborativas do mesmo. O réu descreve que não. Muitas vezes fala que a dor foi provocada pelo próprio autor, talvez um esforço repetitivo que não teve causa com o acidente, mas o juiz não sabe exatamente o que levou
a lesão do cotovelo? Quem vai saber é o médico. O médico com formação é ortopedia. Não vai colocar o médico, por exemplo, nefrologista, para verificar questões de ortopedia, questão de osso. O nefrologista vai cuidar da questão renal, questão de rim. Ou, por exemplo, eu preciso saber a dimensão de uma área que foi invadida, numa ação possessória. Quem vai ter esse conhecimento é o engenheiro civil ou o agrimensor. Não adianta eu colocar, por exemplo, um contador que ele não vai ter a dimensão exata daquilo que aconteceu. Ou até mesmo questão de honorários advocatícios. Quem vai saber ser o perito nessas causas? O advogado. E alguns podem ser advogado, pode ser perito. A questão de honorários advocatícios, sim. Em razão de somente ele saberá atribuir o valor ao seu trabalho e saber o quanto a ser pago pela parte contrária àquele advogado que porventura tenha ajuizado o pedido. Pois bem, dentro dessa sistemática da perícia, é algo que deve ser sempre observado. Quando que normalmente ela é realizada? Ela é realizada entre o despacho saneador do processo, quando não é causa de extinção sem análise do mérito, e a audiência de instrução e julgamento. Por quê? Porque o perito ele deve ter um tempo adequado para a realização de suas atividades. Ele tem então um tempo adequado para propor os honorários, para que as partes venham a questionar eventualmente os honorários ou depositá-los quando há concordância. O juiz ou o perito fixa um dia para início dos trabalhos, deve-se esperar ao final para entregar o laudo e, entregando o laudo, concluir sobre o trabalho apresentado. Portanto, normalmente ocorre dentro desse lapso temporal entre saneamento e audiência de instrução e julgamento. Poderá ser realizada posteriormente a audiência de instrução? A lei não impede. Entretanto, quando for necessário, o perito deve ser ouvido. Quando o laudo for inconclusivo, o perito deve ser chamado para apresentar o laudo, para esclarecer eventuais dúvidas existentes quanto ao conteúdo do laudo pericial. Portanto, muitas vezes ele é chamado para comparecer à audiência. E se já tiver realizado a audiência antes, o juiz teria que marcar uma audiência suplementar. O que, dentro da sistemática judiciária atual, corre-se um risco bastante grande. O 465 do Código, aliás, o 464, parágrafo 1º, ele vem discorrer sobre as hipóteses em que o juiz nega a perícia, nega o momento em que ela será realizada, nega a sua realização propriamente dita. Quando que ocorre? Inciso 1º. A prova do fato não depender de conhecimento especial de técnica. Ou seja, por exemplo, uma ação de alimentos. Alimentos não precisa de um perito, salvo se for renda média, renda variável do alimentante, para poder fixar. Ou, por exemplo, num divórcio. No divórcio não precisa. O divórcio é verificar apenas a questão da dissolução do vínculo conjugal, ou a idade da vida em comum, e que essas questões não precisam de uma perícia. Rescisão de contrato, talvez. Se a rescisão for atrelada à falsidade, por exemplo, de uma assinatura, é preciso que o perito faça o exame grafotécnico e verifique a falsificação. Agora, quando forem questões pouco complexas, a prova pericial é dispensada. Até mesmo porque é a prova mais cara e requer preenchimento de vários requisitos. Por exemplo, no juizado ela não é aceita, em razão da sua complexidade. O inciso 2 descreve que o juiz definirá a perícia quando for desnecessário em vista de outras provas produzidas. Muitas vezes o lastro probatório dentro do processo está satisfatório. A prova documental está de acordo com o pedido efetuado pelas partes, o depoimento pessoal foi prestado com clareza e o juiz já se convenceu da solução, e testemunha talvez não ajude muito na solução da lide. Muitas vezes porque a prova documental é a prova preponderante para a solução da lide. Por essas e outras situações, a perícia ela é uma prova complexa e nem sempre utilizada considerando a sua complexidade e o seu custo. Se não for custo para o Estado, é custo para o jurisdicionado. Portanto, deve ser bem analisada a necessidade da perícia. Embora, repito, quando existir questões técnicas, o juiz não consegue resolvê-las sem a ajuda de um perito. E o inciso 3º descreve quando a verificação for impraticável.
Por exemplo, a perícia foi realizada num prédio. Foi consumido pelas chamas e não sobrou nenhum tipo de vestígios para analisar o que provocou a queda e, consequentemente, o incêndio e, consequentemente, queda do prédio, por exemplo. Se a verificação for impraticável, não cabe perícia. O parágrafo 2º diz o seguinte: de ofício ou requerimento da parte, o juiz poderá, em substituição à perícia, determinar a produção de prova técnica simplificada, quando o ponto controvertido for de menor complexidade. Parágrafo 3º. A prova pericial simplificada consistirá apenas na inquisição de especialista pelo juiz sobre ponto controvertido da causa que demande especial conhecimento científico ou técnico. Parágrafo 4º. Durante a comissão especialista, deverá ter formação acadêmica específica na área do objeto do seu depoimento. Poderá valer-se de qualquer recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens com o fim de esclarecer os pontos controvertidos da causa. Conhecida pelo Código atual, vai no caminho de simplificar procedimentos, embora não seja tão utilizada a questão da prova pericial simplificada. Normalmente o judiciário é bem taxativo, ou aceita a prova pericial, os trâmites tradicionais da perícia, ou não aceita, por considerar que a parte não requereu, ou se requereu, não viabilizou meios para a sua produção. Dessa feita, o juiz acaba recusando a prova pericial, lembrando que cabe somente ao próprio magistrado a verificação da aceitabilidade ou não desta prova. O 465 fala exatamente sobre a questão que eu tinha dito agora há pouco, sobre a nomeação do perito. O que diz o 465? O juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia e fixará de imediato o prazo para a entrega do laudo. Incumbe às partes, dentro do prazo de 15 dias, contados da intimação e nomeação do perito, arguir impedimento ou suspeição do mesmo, se for o caso, indicar assistente técnico e apresentar quesitos. Quesitos ficará uma próxima aula de explicação. O assistente técnico é o auxiliar da parte, enquanto o perito é auxiliar do juízo, o assistente técnico é auxiliar da parte. Ele auxiliará a parte para os esclarecimentos necessários para a solução da lide. Perito apresenta o laudo, assistente técnico apresenta o parecer sobre aquele trabalho apresentado. Essas nomenclaturas são importantes para que não induzam ninguém em erro. Laudo é exclusivo de auxiliares da justiça. Parecer são das partes que auxiliam o juiz na formação do seu convencimento. Parecer e laudo podem ser divergentes. Nada impede que a conclusão do laudo oficial seja uma e a conclusão do parecer do assistente seja outra totalmente diferente. Entretanto, convém ao perito e ao assistente técnico demonstrarem a razão através da qual os resultados foram diferentes entre si. O que nem sempre é fácil, porque o 466 ele coloca algumas exigências sobre, por exemplo, a questão da forma de utilização das ferramentas necessárias para o seu trabalho. Por exemplo, o perito ele tem N ferramentas, o perito engenheiro tem N ferramentas para fazer o seu trabalho. Algumas ferramentas mais obsoletas, outras mais modernas. Isso influencia no resultado do laudo pericial. Dessa forma, a lei exige hoje que, além da linguagem do laudo ser objetiva e clara, também o perito deve esclarecer qual tipo de material utilizado. Mas voltando à questão do perito. Quando o perito é nomeado e as partes concordam, o que ele tem que fazer dentro do prazo de 5 dias, conforme diz o 465, parágrafo 2º? O perito vai fixar a proposta de honorários, preferencialmente de acordo com a tabela de honorários de sua categoria profissional. Ele vai colocar no seu currículo com comprovação da especialização para a qual ele foi chamado. Por exemplo, o perito vai fazer um laudo para constatar as deficiências mentais do interditando, por exemplo. Tem que ser um psiquiatra. Não adianta ser vamos colocar aqui, um oftalmologista que dificilmente ele chegará a essa conclusão. O psiquiatra não. O psiquiatra ele tem especialidade e cabe ao perito, quando nomeado, fazer esse tipo de situação. E também colocar os contatos profissionais, endereço eletrônico, em que serão dirigidas as intimações do mesmo. E as partes serão intimadas na proposta, querendo manifestar um prazo comum de 5 dias, após o juiz arbitrará o valor, intimando-se as partes.
Funciona da seguinte forma: o juiz nomeia perito, o perito fixa os honorários, as partes são intimadas e dentro de 5 dias vão falar se aceitam ou não. No silêncio importa a aceitação. Na divergência quanto aos valores, a parte deve relatar ao juiz, o juiz conversar com o perito para ver se ele reduz o valor. Se tiver uma discrepância muito grande, o juiz pode fixar de acordo com sua discricionariedade. Só que não é muito válido, não é muito prudente do juiz fixar de acordo com sua discricionariedade. Ele deve observar antes a tabela de honorários profissionais e analisar quem vai pagar por essa perícia. Normalmente, como é o Estado fixa uma tabela de valores bem menores do que os honorários profissionais, considerando as peculiaridades existentes entre o Estado e o indivíduo. O parágrafo 4º descreve a prática, que é o normalmente utilizado, que o juiz poderá autorizar o pagamento de até 50% dos honorários arbitrados a favor do perito no início dos trabalhos, devendo o remanescente ser pago apenas ao final, depois de entregue lá prestado todos os esclarecimentos necessários. Quando a perícia for inconclusiva ou deficiente, o juiz poderá reduzir a remuneração e, quando tiver de realizar por carta, poder-se proceder à nomeação de perito, indicação de ao qual se requisitar a perícia. O perito recebe os honorários, 50 no começo e 50 no final. Se o trabalho dele for mal feito, agora, se a perícia tiver que ser feita em um juízo diferente do qual o juiz administra o processo, por exemplo, o processo de defesa, mas a perícia precisa ser realizada em coxinha. O juiz determina que o juiz de coxinha nomeia o perito e o perito de lá faz o trabalho. O juiz, o deprecado, tem essa preferência, porque ele conhece melhor a realidade da comarca e poderá indicar peritos compatíveis com a necessidade do ato. O 466 já fala que o perito cumprirá escrupulosamente o encargo que lhe foi cometido, independente. O perito ele tem que responder exatamente aquilo que foi perguntado. Não cabe ao perito indicar questões além daquelas para as quais a perícia vai sobre um ponto específico do processo. A parte fez 3 pedidos. E apenas um depende de um deles depende de perícia. O perito querer resolver, falar sobre os outros 2, ele é proibido. Porque ele só pode responder exatamente os quesitos dentro dos limites determinados pelo juiz e pelas partes, quando elaborarão os quesitos. O perito, como auxiliar do juiz, ele não pode falar de mais. Ele tem que falar de menos. Isso é importante. O perito tem que ficar exatamente sobre essas questões. Bom, gente, essas são as noções preliminares da perícia. Na aula de sexta-feira, cessamento dessa perícia. A pergunta que eu faço para vocês responderão pelo e-mail profranciscoarraiz@gmail.com, e eu quero que vocês discorram justamente sobre o que ocorre quando o perito chega a uma conclusão e o assistente técnico chega a outra. O que o juiz deve fazer para solucionar esse impasse? Vou repetir. Quando se tem uma perícia, um laudo pericial, você chega a um resultado, e o assistente técnico chega a outro resultado, o que o juiz deve fazer para solucionar a lide? Essa questão, para solucionar a lide, não. Para solucionar o impasse apontado. Me responda até às 22 horas. Dentro do e-mail profranciscoarraiz@gmail.com. O material já está disponível na área do aluno de vocês. E esse será o nosso canal oficial de comunicação nas próximas semanas. Estou aprimorando as técnicas ainda. O meu primeiro dia de aula virtual não é fácil, mas eu espero a cada dia que passa melhorar a qualidade para que vocês possam aproveitar o máximo possível. Vamos fazer o resguardo, vamos dizer assim, o ficar em casa, não sair sem necessidade, para que logo possamos voltar ao ambiente escolar. Mais uma vez, muito obrigado a todos. Desculpas por algumas falhas que no começo são inevitáveis, mas eu espero que a partir de sexta-feira essas falhas diminuam consideravelmente. Muito obrigado a todos. Boa noite.